Ei, som. Teste, som. 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 Ei, testando som. Ei, som. Som, testando som. Som, teste de som. Ei, testando som. Som, ei. Boa noite, amados. Vamos nos colocar de pé? Queria ler uma passagem para os irmãos que está em Isaías 53, que diz assim: Ora, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço de Yahvé, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem dos seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma.
E no entanto suas dores eram nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido. Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, esmagado por conta das nossas iniquidades, e o castigo que os traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E que hoje nós possamos entender que a cruz ela está vazia, amados, mas o trono está ocupado. A cruz ela pode estar vazia, mas ele está ali, à destra de Deus, e ele vai voltar. E hoje nós estamos aqui nesse culto de Santa Ceia para lembrar daquele sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E não é só hoje que nós temos que lembrar, é todos os dias. E lembrar que ele morreu, mas ele está voltando para buscar todos nós, amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos pedir, Pai, fala conosco essa noite, Deus. Oh, Pai, Tu és bem-vindo aqui entre nós, Senhor. Nós Te adoramos, Deus, em espírito e em verdade, Pai. Se faça presente aqui, Pai, no nosso meio. Nós Te entregamos esse período de louvor em Suas mãos, em nome de Jesus, amém. E aquele que crê em Cristo, dê uma salva de palmas a Ele. Aleluia, glória a Deus. E pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos curados e nós somos libertos, amém? Aleluia. Quantos com a gente assim? Onde a presença do Senhor está, não pode haver tristeza. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver maldade.
Suas palmas. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver essa revolução. Diga, amor. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver essa revolução. Perdido em sua liberdade, esse mundo vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição. Perdido em sua liberdade, esse mundo vencerei. Diga! Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. Diga, o céu vai rugir e o fogo cair. Creia nisso. E o chão vai tremer com o som do avivamento. Mais forte. O céu vai rugir e o fogo cair. O chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair. O chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vivo
Deus. Para salvar. Declare. Ele nem hesitou no palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Diga. E quando a minha história parecia até chegar no fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Salvar, o pacto a selar, silêncio do céu, resgate, salvação, encheu seu coração. Ele nem hesitou no palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer. O que é mais? O plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Eu quero ver só a igreja cantando agora. Jesus. Jesus. Diga. Nome sobre todos veio pra salvar. Ele me salvou. Quantos foram salvos por ele? Dê glória a Deus. Glorifique o nome do Senhor.
Adore o nome dele essa noite, pois ele é o plano perfeito. Ele veio com a graça, o favor que nós não merecemos, mas mesmo assim ele derramou sobre nossas vidas. Aleluia, aleluia. Lá em Apocalipse 4 vai dizer que os seres, os 4 seres viventes, que não descansam nem de dia e nem de noite, eles declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Ah, aquele que era, aquele que era e aquele que há de vir. Ah, querido Senhor, permitiu que você chegasse aqui nessa noite para se juntar junto com os anjos e adorar ao nome dEle. Erga suas mãos aos céus e adore o nome daquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Declare: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e
nesse lugar. Aleluia. Nessa hora, aleluia. Pense naquilo tudo que o Senhor fez por você. Pense onde você estaria se não fosse a mão do Senhor na sua vida. E se você ainda não conseguiu sentir a presença, esse é o momento, peça, Senhor, me encha nessa noite. E se já está cheio, me encha ainda mais. Me encha até que eu transborde. Porque não é mais do que a nossa obrigação devolver um pouco daquilo que Ele nos deu. O amor imenso que Ele sente por nós. Aleluia, peça para Ele te encher nessa noite. Porque Ele já está aqui nesse lugar. Tu provês o fogo e eu o sacrifício. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, peça a Ele, enche-me.
aquele que é bendito. Aleluia, o único digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Tu és digno, eternamente digno, impressionante, digno. Diante de ti eu me inclino. Aleluia. Cante comigo. Tu és digno. Bem forte, vai. Tu és digno. Oh, tu és digno. Tu és digno. Diante de ti eu me inclino. Não tenho nada pra te oferecer, nada que te possa surpreender. Só um coração quebrantado hoje outra vez. Pega suas mãos em Deus, diga bem forte: e não há nada. E não há nada que me apaixone mais. Não nada, diga nada. Nada que me impressione mais. Só tua presença, só os seus olhos me fazem suspirar. Tenha essa oportunidade e diga pra ele: eu me inclino. Eu me inclino diante de ti. Requireloar multidões de erros. Eu me inclino diante de ti. Só tu és digno.
Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele é a honra, a glória e o poder. Seja a honra, a glória, a honra. Todo o poder é teu, Jesus. Você pode adorar o nome do Senhor. Se hesitar, erga suas mãos aos céus e adore o nome dele. Oh, aleluia. Tu és digno de honra e de glória. Toda autoridade nos céus e na terra é tua, Senhor. Ninguém vai roubar sua glória. Ninguém vai roubar tua glória. Tudo vem de ti e tudo volta pra ti. Cante, igreja, vai. Mais forte, igreja, mais forte, diga. Ninguém vai roubar. Mais uma vez, diga. Ninguém vai roubar tua glória. Ninguém vai roubar tua glória. Tudo vem de ti e tudo volta pra ti. Tudo volta pra ti, tudo volta pra ti, tudo vem de ti, Jesus, e tudo volta, tudo volta, tudo volta, tudo volta, tudo volta pra ti, Jesus. Aleluia. Dê um glória a Deus bem alto, queridos. Dê uma salva de palmas bonita a Jesus. A Ele a honra, a glória, todo o louvor e toda a adoração. Seja adorado, Jesus. Dê um abraço no seu colega de caminhada. Diga para ele: Jesus te abençoe rica e abundantemente. Amém. Sejam todos bem-vindos à Igreja de Nova Vida em Vila Rosalie. Essa igreja, vocês visitantes, é ligada ao Conselho de Bispo das Igrejas de Nova Vida do Brasil. Você está neste lugar, sejam bem-vindos. Amém? Quem está com o anúncio hoje, vem aqui, por favor. Nós temos alguns anúncios, algumas demandas para esse mês de setembro, não é isso? E eu tenho certeza que vai ser um mês abençoado. Já está sendo, né? Amém. Boa noite, família. Vou começar pelo final dessa vez. Já comecei a pedir hoje aí nos grupos, né? R$5, R$10, R$15, R$20. Gente, tem culto do Geração Vida, dia 28 de outubro. Precisamos da colaboração da igreja para fazer uma festa bem bonita no nosso estacionamento. As crianças vão preparar algo assim muito grandioso para os pais, para os visitantes, para toda a igreja. Eu creio que nós vamos ter uma igreja com a gente lá no dia 28, tá? Vai ser maravilhoso, só que a gente conta com a ajuda e colaboração de vocês. Então, não existe valor, tá? A partir de R$2, o que vocês puderem doar vai ser bênção para a vida das nossas crianças. Amém? Vamos lá. Também temos o Congresso de Homens, que vai acontecer na Igreja de Olaria. O valor é R$35. Hoje o tio Alexandre está por aí, que eu já vi ele. Quem quiser ir, gente, esse é só para os homens, tá? Tem que procurar ele no final do culto para dar o seu nome, fazer sua inscrição, tá? E confirmar tudo direitinho para esse dia, ok? O congresso vai ser no dia 16 de setembro, de 14 às 18 horas. Dia 15 de setembro também nós temos a pastora Vanessa Lima no nosso culto feminino e o tema é Coisas de Mulher, tá? Então, todas as mulheres estão convidadas para o nosso culto. Dia 9, próximo sábado, nós temos 2 eventos na igreja, tá? O primeiro é aniversário da Tânia e vai ter um bate-papo na casa dela. Então, assim, todo o pessoal que participa da melhor idade tem que vir aqui para a igreja, que vai sair com o Bruno e com a Val em direção à casa da irmã Tânia, tá? Vai ser uma bênção, é aniversário dela e ela está oferecendo esse culto em ação de graças. E também no dia 9, às 15 horas...
dia 9, nós temos o culto na casa da irmã Tânia, amém? Gente, então, depois faço mais programações. E todo terceiro domingo do mês, às 7h30 da manhã, nós temos uma oração aqui com a Marcinha, e essa oração é Mães de Joelhos e Filhos de Pé, tá? Então, vocês cheguem às 7h30, já fica para a escola bíblica e segue aí para o nosso culto matinal. Pessoal, falar também das nossas cestas, tá? Precisamos também da colaboração de vocês. Até agora, nós temos R$300 de doação, tá? Já para as cestas, que a gente vai começar a entregar a partir do dia 15 de setembro, tá? Então, por favor, me procurem no final do culto. Sorteio do encontro de casais, R$100, pessoal, um número. E o que vocês vão ganhar por R$100? Uma suíte no valor de R$3.300 no nosso encontro de casais, que vai ser em Angra, no mês de dezembro. Então, vai ser bênção para a sua vida, para o seu relacionamento. R$100 é um número, você parcela em 3, 4, 5 vezes no cartão. É só procurar o Reis também no final do culto, tá? Vamos lá, os nossos cultos semanais. Terça-feira, culto da família, 19h30. Quarta-feira, Bom Dia Espírito Santo, às 8 da manhã, aqui no templo. Quinta-feira, 19h30, nós temos culto de oração. Vai ser agora, a partir de setembro, uma temporada diferente. Nós vamos ter 5 pastores de fora, um de dentro, pastor Henrique. Tá bom, gente? Então, não deixem de vir às quintas-feiras. Tem sido uma bênção também para as nossas vidas. Domingo, às 8h30 da manhã, a nossa EBD. Às 10, o nosso culto infantil. E às 18h30, esse culto que estamos fazendo parte. Amém? Boa noite para todos nós. Orem e participe de todas as programações da nossa igreja. Obrigado, Jana. Nós temos algumas pessoas que nos visitam. Caroline, cadê a Caroline? Carol. Opa, pode ficar de pé, por gentileza, rapidinho? Vamos lá. Cristiane, quem é Cristiane? Cris, cadê você, Cris? Charada Cris, está ali. Amém. Ramon, cadê o Ramon? Charado Ramon. Ramonzinho está aí não? Ramon está ali. Charado Ramon. E o Gustavo, quem é o Gustavo? Cadê o Gu? O Gui, né? Cadê o Gui? Opa, queria que a igreja desse um grande aplauso a Jesus. Você que está próximo, diga aí, seja bem-vindo, por favor, se aproxime, diga seja bem-vindo, Deus abençoe. Quem é? Cauê, fica em pé, Cauê. Ah, rapaz, pô, vamos aplaudir Jesus pela vida dele, ele aí, ó. Seja bem-vindo, tá bom? Você que está próximo, abraça o Cauê aí, ó. Pode deixar de abraçar, não. Amém. Queridos, sou grato a Deus pelo que os irmãos fizeram por mim no sábado, fizeram uma festa de aniversário, fiquei muito feliz por estar junto com os irmãos, foi uma festa ímpar, onde nós oramos, ainda consagramos aquele lugar a Deus, então foi algo muito especial. Então sou grato a todo o investimento que os irmãos fizeram, né? Então muito obrigado por tudo. Amém, amados? Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Queridos, nós vamos fazer nosso ofertório agora nesse momento. Eu espero que você seja fiel a Deus com as suas ofertas. Nossa cafeteria, ela precisa de mantenedores. Então, os mantenedores, eles têm que manter a nossa cantina. Por quê? Porque quando a gente compra insumos, que é as coisas que nós vendemos lá, se tivermos mantenedores, o que vai acontecer? Todo o valor que nós temos, não é isso? Que nós ganhamos ali, vai ser revertido todo ele para a igreja e para o nosso terreno. Nós já conseguimos, na nossa cafeteria, nesse tempo, já R$6.000. Então, só está faltando R$294.000. Tranquilinho, estamos chegando lá, estamos quebrando, sim ou não, irmãos? Você, como mantenedor, a gente pode virar essa chave na semana que vem, sabe? Tem algumas pessoas que querem fazer aqui conosco, né? Um aniversário, então nós estamos servindo as pizzas para as pessoas, então o mantenedor vai manter essas pizzas, como nós vamos fazer um aniversário aqui pela manhã, onde a irmã, ela vai abençoar os convidados dela com um cappuccino, e o restante, né, o pessoal paga, se quiser um pão de queijo, paga. Então, tudo isso, queridos, nós estamos assim engordando esse boizinho aí, para a gente matar ele na época que a gente for comprar aquele terreno lá, entendeu, irmãos? Então, eu peço a sua ajuda, sua contribuição. Mantenedor, qual o valor? Não tem. Eu ia até colocar o valor de 5, de 10, de 20 e tal, mas não coloquei, deixei bem aberto. Ah, pastor, eu quero colaborar com R$1. Colabore. Ué, amém? Eu quero que você se sinta importante nessa nova jornada nossa. Amém, amados?
Isso é apenas uma manutenção da nossa cafeteria. Se você se interessa, pega aqui com o Felipe. Toma aqui, Felipe. Pega com o Felipe. Eu quero acabar com esses carnês hoje, hein, gente? Pelo amor de Deus. Só 100 carnês. Então, isso é uma vergonha. Quem não tem aí um valor para apresentar ao Senhor, seja o mínimo possível para você ajudar. Esse carnezinho você vai tirar essa parte, colocar no gasofilaço que vai estar aqui na frente os dias que vocês vierem ao culto, e no final nós vamos abrir e vamos mostrar aos irmãos aquilo que a gente angariamos até nesse tempo. Então espero que você faça isso. Amém? Já foram entregues? Estou dando uma corrida que a gente tem muita coisa para fazer hoje, né? São 7:50, mas temos ainda algumas coisinhas para fazer, as meninas vão dançar. Amém. Foi? Qual o valor, pastor? Repito mais uma vez, não existe valores para isso. Não existe valor para isso aí. Amém. Agora nós vamos servir a Deus com os nossos dízimos e nossas ofertas. Peço a você. Quantas tem de vocês? Suba aqui. Vem, sobe aqui. Fica aqui em cima. Aproveitar vocês. Eu queria que não filmasse, tá? Por favor. A advogada disse para não colocar em público o que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer é simples, mas ela pediu para não colocar
em público, que não é endossada de pessoas de fora, né? Só das pessoas de dentro, foi o que ela passou para mim. Eu fico feliz, né? Que a Thalita, ela tem um pensamento muito especial quando a gente...
Vamos ouvir a palavra do nosso Deus. Amém, amados? Amém. São ainda... Relógio, acabou a bateria. A paz do Senhor, a igreja, amém? Tira aqui para mim. É motivo de muita felicidade hoje, dia 1º de setembro, o nosso pastor comemorou mais um ano de vida. E eu louvo muito a Deus pela oportunidade de estarmos ofertando o Senhor pela vida dele. Eu lembro quando eu entrei nessa igreja, ele tinha apenas 30 anos, eu pude ter a oportunidade de comemorar dos 31 até agora. São 22 anos comemorando, celebrando a vida dele. Sou muito grata, pastor Ney, pela sua vida. Encontrei no Senhor meu pastor, meu amigo, meu conselheiro, né? Muitas das vezes fez papel de pai. E eu sou muito grata, né, por estar aqui na presença da minha família, Nova Vida, e poder ofertar a Deus através desse louvor. Quando nós fizemos a apresentação de aniversário, esse louvor ele foi escolhido representando realmente a vida do pastor Ney, por todas as lutas que ele passou, né, porque até chegar aqui hoje, levantar esses papéis aqui, foram muitas lutas até chegar aqui. São muitas vitórias acompanhadas de muitas lutas. Mas em todas as lutas, nesses 22 anos, nós podemos ver as mãos de Deus. Hoje é mais uma noite que nós podemos presenciar. Hoje vocês estão sendo testemunhas do grande poder de Deus através dessa obra, através da vida dele. Eu estava falando para as garotas que hoje eu fico muito feliz porque ele poderia ser um homem comum, viver a vida dele, né, estar apenas com a família dele, seguir a carreira dele, e ele abriu mão de tudo quando ele ouviu a voz de Deus a se dedicar a essa igreja. Hoje, se nós estamos aqui, em primeiro lugar, foi porque vocês foram atraídos pelo poder de Deus. E, em segundo lugar, porque ele ouviu a voz de Deus. Então, eu sou muito grata, pastor Ney, que o Senhor continue firme. Nós te amamos e que nós possamos continuar vendo a mão de Deus, porque ele tem muito mais a realizar. Amém? Eu sei o que são dias difíceis. Eu sei o que são dias nublados. Eu sei o valor de um deserto, mas em tudo eu sempre vi a mão de Deus. Eu sei o que é passar por vales. Eu sei o que é enfrentar gigantes. Eu sei o valor de uma provação, mas em tudo eu sempre vi a mão de Deus que me sustentou em dias difíceis, que me alegrou quando triste eu fiquei, me ensinou a nunca desistir. Tudo que eu preciso é confiar na mão de Deus. Eu sei o que é passar por vales. Eu sei o que é enfrentar gigantes. Eu sei o valor de uma provação, mas em tudo eu sempre vi a mão de Deus que me sustentou.
sustentou em dias difíceis e me alegrou quando triste eu fiquei. Me ensinou a nunca desistir. Tudo que eu preciso é confiar na mão de Deus, que me sustentou em dias difíceis, que me alegrou quando triste eu fiquei. Me ensinou a nunca desistir. Tudo que eu preciso é confiar na mão de Deus. Confiar na mão de Deus. Cadê o outro lado para me agradecer aqui? Ah, rapaz, só fui por um lado, né? Tinha que ir lá na porta. Amém. Sou grato muito a Deus, queridos. Quando eu entreguei minha vida a Cristo Jesus há 14 anos, eu não sabia o que Deus ia fazer com a minha vida, né? Sabia mesmo, né? Quando eu fui ordenado ao ministério pastoral, uma das coisas que eu não queria, sem estar aqui falando para tentar justificar alguma coisa, mas não. A única coisa que eu não queria era ser pastor. Mas o meu pastor, Josafá, ele disse, sim, você não quer, mas Deus quer que seja assim. E assim foi, depois tantas profecias de meninas antigas aqui da igreja, foram trazidas por visões e as coisas foram acontecendo. Eu louvo a Deus, queridos, pela sua vida, sabe? A gente tem um contexto que Deus nos escolhe, mas Deus envia as pessoas. E Deus enviou uma igreja de qualidade. Essa igreja é você. Que toda honra, toda glória seja dada a Deus. E, em segundo lugar, a todos vocês que compõem esse ministério muito grande. Muito obrigado pelas homenagens, né, que foram feitas neste período do meu aniversário, que eu fiz 53 anos de idade. Amém, amados? Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. Agora vamos receber, né, o pregador desta noite, que vai ser o diácono Rogério, nessa Santa Ceia. Eu falei, eu estou de férias, é você. Vamos aplaudir Jesus pela vida do Rogerão? Esse é o melhor. Amém. Só faltava essa, gente. Boa noite, vocês estão bem? Amém. Bom, legal. A igreja está cheia, está bonita. Enquanto isso, que eu estou me arrumando aqui, vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em 1 Reis 10. 1 Reis 10. Vou abrir aqui também, mas vai aparecer na tela para vocês também. Então, só para a gente ter aquele hábito de abrir, né? Sei que vocês conhecem a Bíblia. Os colegas estão arrumando aqui. O Lucas também, vou precisar dele. Amém. Todos acharam aí? Glória a Deus. 1 Reis 10, do 1 ao 10. E quando a rainha de Sabá ouviu sobre a fama de Salomão a respeito do nome do Senhor, ela veio para prová-lo com perguntas difíceis. E ela veio até Jerusalém com uma comitiva muito grande, com camelos que carregavam especiarias e muitíssimo ouro, e pedras preciosas. E quando chegou diante de Salomão, ela conversou com ele sobre tudo o que estava no seu coração. E Salomão respondeu-lhe sobre todas as suas perguntas. Não houve coisa alguma ocultada da parte do rei, da qual ele não tenha contado. E quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão e a casa que ele havia edificado, e o alimento da sua mesa, e o assentar dos seus servos,
e o atendimento dos seus ministros, e as suas vestes, e os seus copeiros, e a subida pela qual ela subia até a casa do Senhor, não houve nela mais espírito. Olha o que está acontecendo aqui. Salomão, ele recebe uma visita de uma rainha, e ela começa a enxergar muitas coisas ali. E chega um momento que a palavra de Deus diz que não houve mais espírito dela. Em outras versões, diz que ela perdeu o ar. E ela não houve mais espírito nela. E ela disse ao rei, foi um relato verdadeiro que eu vi na minha própria terra, dos teus atos e da tua sabedoria. Todavia, eu não cria nas palavras até que vim, e os meus olhos o viram, e eis que nem metade me havia sido contada, e a tua sabedoria e a prosperidade excedem a fama que eu ouvi. Felizes são teus homens, bem-aventurados são teus homens, são teus servos, os quais estão sempre de pé diante de ti, e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que em ti se deleita, para te colocar no trono de Israel, porque o Senhor amou a Israel para sempre, por isso te fez rei, para fazer juízo e justiça. E ela deu ao rei 120 talentos de ouro, e uma provisão muito grande de especiarias, e as pedras preciosas. Nunca mais ali chegou tal abundância de especiarias, como essas que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu te peço que o Senhor possa usar a minha boca, usar a minha vida, para que eu possa trazer a Tua palavra, Senhor. Pai, que a Tua igreja venha ter o entendimento, que não seja nada do homem, mas que o Senhor venha falar aqui nesse lugar, através da minha vida. Eu entrego, Senhor, esse momento, Senhor, que nós estamos vivendo agora. Toda a palavra, tudo que vai acontecer aqui, a Santa Ceia, em Tuas mãos, em nome de Jesus, que todos digam amém. Amém. Queridos, nós entendemos tudo errado. Nós acabamos entendendo tudo errado. Sabe, quando eu tenho que começar essa pregação assim, vocês estão vendo uma mesa aqui, vão ter outras coisas aqui também, mas eu queria falar um pouquinho sobre algo que já aconteceu comigo. Quando eu era mais novo, a minha família, os meus pais, me ensinaram a respeito da religião. Nós éramos uma família católica que íamos à missa todo domingo. Obviamente, ali descia meu pai, minha mãe e os 4 filhos que eles tiveram. E eu estava ali no meio, todos cabeçudos igual a mim. Isso é uma especialidade da casa. E nós íamos religiosamente, todo domingo de manhã, para a igreja católica. Lá a gente escutava falar, né, sobre Jesus. Tinha outras crenças também que não convém falar agora, mas nós tínhamos um ensinamento religioso. E tudo aquilo que nos envolvia apontava lá para os anos 80, para aquela família como se fosse uma família ideal da família brasileira, a família católica. E minha mãe falava assim para mim, você, quando perguntarem qual é a tua religião, responde, você é católico, apostólico, romano, mesmo sendo brasileiro. Eu ficava confuso com aquilo. Mas a gente levava a vida dessa forma. Nós tínhamos uma conduta de família que muitas famílias nessa época também tinham. Nós éramos uma família literalmente religiosa e cumpríamos ali tudo aquilo que naquela época era algo de bom. Meu pai era um homem de bom caráter, tudo era tranquilo, tudo era de uma forma excelente. Só que todas as vezes que eu como jovem cometia um delito, eu tinha que ir no padre para me confessar. E quando chegava lá no padre para me confessar, o padre falava assim, escutava tudo que eu falava, ele falava assim, 10 Pai Nosso e 5 Ave Maria. E eu ia lá, e no meu entendimento, tudo aquilo que eu tinha feito tinha se apagado, tinha sido perdoado. E era assim, eu não estou aqui
falando mal da Igreja Católica, muito pelo contrário, eu tenho muitos amigos que são católicos, pessoas amáveis. Mas eu estou dizendo que a minha vida era assim. Era uma vida religiosa. Sabe, eu demorei para entender que mais do que uma vida religiosa, Deus ele quer algo diferente para nós. Entendeu o que eu estou falando? Mais do que uma vida religiosa, porque uma vida religiosa, ela carrega também um monte de coisas que são como se fosse algo padronizado. Todo domingo tem que ir para a igreja, todos os dias tem que fazer isso, aquilo e tal, e tal, e tal. Só que Deus, ele quer algo diferente do que a religiosidade, ou uma vida religiosa. Quando minha mãe, ela faleceu, eu me lembro que ela estava na mesa ainda com câncer e tal, e ela muito fragilizada, eu chegava lá, e eu queria falar algo a mais para ela, mas eu nunca tinha sido treinado para falar algo poderoso para ela, do tipo, Jesus vai te curar. Essas palavras não eram próprias do meu vocabulário, porque, na verdade, eu não tinha um relacionamento com Jesus. Na verdade, eu tinha uma vida religiosa. Quando nós lemos esse texto, eu percebo algumas coisas muito interessantes aqui. Uma das coisas que eu percebo é que uma mulher de um lugar distante, uma rainha, cheia de riquezas, e criados, e carregando ouro, carregando especiarias, está vindo de um lugar longínquo para procurar alguém, não porque ela conhecia, ou que alguém que pregou para ela, ou falou algo, não, por algo que ela escutou dessa pessoa. Aquilo que ela escutou sobre aquele homem, fez ela atravessar todo aquele caminho para procurar aquele homem, para obter o quê? Respostas. Cara, isso é tremendo. Quando ela chega naquele lugar, e ela começa a interrogar aquele homem, que é Salomão, ela começa a entender e ver ali nele muito mais do que aquilo que foi falado. Ela começa a enxergar a sua sabedoria. Todas as perguntas foram respondidas. Sabe por quê? Deixa eu falar um negócio para você. Talvez você entrou aqui nesse lugar procurando respostas, mas pode ser que você tenha apenas procurado pessoas, homens, mas eu tenho alguém que pode te dar a resposta que você precisa. Sabe, Deus ele não deixa ninguém sem resposta. Aquela mulher, ela vai e procura alguém, esse homem, e ela tem respostas. Olha o que a palavra de Deus fala. Ela diz aqui, ó, a respeito do Senhor, e veio até Jerusalém com uma comitiva grande. E ela, olha o que diz aqui, no versículo 3, e Salomão respondeu-lhe sobre todas as suas perguntas. Não houve coisa alguma ocultada por parte do rei. Eu aprendi uma outra coisa depois desse tempo que eu passei pelo catolicismo, né? E eu, depois de muito tempo, eu tive um encontro com Jesus numa igreja evangélica. Eu aprendi que Deus nos chamou para ser construtores de pontes. Talvez você tenha alguma função do teu trabalho, talvez você seja um belo de um profissional, mas na verdade, tu foi chamado mesmo para ser um construtor de pontes. Sabe, a ponte, ela tem uma função de ligar um local ao outro, ou talvez um extremo ao outro extremo. Ela liga aquilo ali para que, a partir dali, você tenha um fluxo entre os dois. No Brasil, há muito tempo atrás, eles construíram uma ponte que ia de nenhum lugar para lugar nenhum. Já viu essa reportagem no Fantástico? O prefeito construiu uma ponte que não tinha lugar, não ligava nada a nada. Mas isso é política. Eu estou falando a ponte que você tem que construir. Não tem nada a ver com política. Ela tem a ver com ligar dois extremos.
que acontecia com aquele homem, Salomão? Aquilo que acontecia dentro da casa dele, dentro da vida dele, estava chamando a atenção de pessoas que não conheciam o seu Deus. E o interessante aqui é que essa mulher entra naquele lugar e ela começa a ver muitas coisas. E tem um momento que ela chega e ela se depara com um quadro assim, que ela fica espantada com aquilo. O que é, Rogério? Olha o que a palavra de Deus fala. E quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão e a casa que ele tinha edificado. Depois, e o alimento da sua mesa. Depois, e o assentar dos seus servos. E o atendimento dos seus ministros. E as suas vestes, e os seus copeiros. E a sua subida pela qual subia até a casa do Senhor. Não houve mais espírito nela. Tem várias coisas ali muito interessantes. Ela começou a se admirar pela arquitetura daquele lugar. Olha que coisa doida. Ela chegou no lugar e ela começou a se admirar com a arquitetura daquele lugar. Daqui a pouco ela olhou para o lado, ela viu como aqueles servos atendiam. Depois ela olhou e viu cada detalhe da comida. Depois ela olhou para o outro lado e ela começou a ver as vestes. E tem muita coisa que a gente vive na nossa vida e a gente fala assim, isso não tem nada a ver. Mas eu creio numa coisa. O tempo que a gente passa dentro da igreja é um tempo muito pequeno se a gente for comparar toda semana. A maior parte da semana nós estamos aonde? No nosso trabalho, na nossa casa, fazendo coisas, lazer, enfim, muitas coisas. Mas eu creio que Deus chamou o povo dele para ser uma referência, não só aqui dentro das quatro paredes da igreja, mas tudo que eles fizerem lá fora. Quando você olha essa palavra, você entende que, sabe, alguns artistas antigos, a igreja antiga na Renascença, ela acreditava que quando ela chamava artistas para pintar as suas artes, que tinha a ver justamente com a história de Jesus no templo, eles acreditavam que quando você olhava para a obra de arte, você tinha um contato com o Criador. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui. Eu creio que um dia, arquitetos, filhos de Deus, vão construir prédios ou coisas magníficas que a pessoa só de olhar, ela vai ter um encontro com Deus. Porque das mãos daquela pessoa flui o Filho de Deus fazendo algo. Que pessoas que fazem, como Jorge, comida, as pessoas quando se saborearem com aquilo, elas vão... Cara, isso aqui é divino. Naquele momento ali, Salomão não pregou para aquela mulher. Mas tem algo aqui que para mim resume tudo isso. Olha aqui que diz a palavra de Deus. Ela se admirou com a casa que ele tinha edificado, com o alimento da sua mesa, com o assentar dos seus servos, o atendimento dos seus ministros, e as suas vestes, e os copeiros, e olha só esse detalhe, e com a subida que tinha na sua casa, que ia direto para o templo, uma ponte. Naquele lugar que aquela mulher chegou, ela teve um encontro primeiro com sabedoria, o segundo encontro dela foi com a beleza, o terceiro encontro dela foi com a excelência, mas tudo aquilo estava ligado a uma só coisa. Uma plataforma que Salomão criou dentro da casa dele, que levava até o templo. Sabe, muitas vezes, nós categorizamos a nossa vida de certa forma. A igreja é a igreja, a minha vida secular é a minha vida secular. Não, isso não existe, querido. A tua vida secular e a tua vida na igreja é a mesma coisa. Você não é uma outra pessoa quando está lá fora.
você continua sendo filho de Deus. Aquilo que você faz é muito de Deus. O trabalho que você faz é muito de Deus. Sabe, eu estava lá na Embratel, tem uma senhorinha lá que ela... lá são 20 e poucos andares. No 14º andar tem uma senhorinha lá que ela é melhor, a senhora que mais limpa o andar. Ela de volta e meia, a foto dela, ela estava como funcionária do mês, uma faxineira, uma senhora. Eu não sabia que ela era evangélica. Teve um dia que eu estava fazendo alguma coisa lá no refeitório, lá, os negócios que estavam atrasados, a porta ainda não estava, eu tinha que esperar a porta abrir lá, que é tudo no automático, eu estava fazendo alguma coisa no refeitório, e aquela mulher estava lá dentro, e eu não percebi, porque o refeitório tem uma parede falsa, ela estava por trás da parede falsa, e ela estava falando com Deus, e eu naquele momento, eu estava no momento de secreto dela, era uma coisa que eu não pude evitar, eu tive que escutar a sua oração. E ela tinha acabado de atender o telefone da filha dela, e a filha dela falou alguma coisa que ela falou assim: não, filha, fica tranquila, Deus vai tratar tudo, Deus vai vir com providência. Ela desligou o telefone. Quando ela desligou o telefone, ela se ajoelhou e ela disse assim para Deus: Senhor, que o Senhor tire a doença da minha filha, e se for preciso, coloque a doença em mim. Caraca, eu fiquei assim, eu falei: meu Deus do céu, eu não estou escutando isso. Mas que ela tem que criar aquelas crianças, Senhor. E eu já vivi tudo que eu tinha que viver. Mas eu fiquei, obviamente, emocionado com aquilo, mas o que me chamou a atenção foi a forma com que aquela mulher, ela se direcionava para Deus e a intimidade que ela tinha com Deus. Eu não sei se a filha dela foi curada, mas eu sei que Deus pode curar. E eu creio que vai ser curada. Mas o que eu quero dizer para você é que eu comecei a entender por que aquele lugar, aquele andar é tão excelente. Que ali tem uma serva de Deus, irmão, que bota a mão naquele lugar e tu vê o chão, é um brilho. Ela não prega para ninguém. Ela não anda com a camisa de Jesus. Nós começamos a enxergar Deus, não pelo que ela fala, mas pelo que ela faz. E esse tem sido o nosso problema. Esse tem sido o nosso problema. Aqui, vocês podem ver, tem uma mesa. Essa mesa, eu chamei ela de mesa do eu. Por quê mesa do eu? Porque aqui tem tudo, ou quase tudo, que eu e você queremos para nossas vidas. Aqui, por exemplo, tem finanças. A gente quer uma finança abençoada. Quem quer uma finança abençoada aí? Amém, né, querido? Ninguém quer passar perrengue. Família abençoada. Quem quer uma família abençoada? Todo mundo quer uma família abençoada. Profissão. Sonhos. A vida. Lazer. Mas eu queria chamar alguém. Cadê o Rafa? Rafa está aí? Rafael, chega aqui, por favor. Essa mesa, normalmente, ela é frequentada por nós homens, seres humanos. Temos os nossos sonhos. Você vai perceber que nessa mesa não tem nada aqui, ministério, pastor, vida com Deus, nada. Porque, na verdade, essa é a separação que nós fazemos. Igreja é igreja, minha vida pessoal é minha vida pessoal. Deus até abençoa, eu peço para Ele abençoar, mas aqui eu trato de tudo. E aí, deixa eu trazer para cá, não botaram nenhuma cadeira aqui para a mesa do eu, mas vamos lá. Isso aqui é um homem que vive tudo pela força do seu braço e pela tua sabedoria. Como é que você faz? Boa noite, pessoal. Domingo é o dia da gente louvar o Senhor, né? Então, no domingo eu venho para a igreja, eu entrego o meu louvor, eu cultuo com os meus irmãos, depois do culto a gente faz um lanche, sempre muito bom.
mas segunda-feira é a minha vida que acontece, né? Então, é preciso correr atrás do meu sustento. Então, eu estudo, eu busco cada vez mais me especializar no meu trabalho, eu busco cada vez mais adquirir conhecimentos, eu busco cada vez mais ter uma renda melhor, uma renda que eu possa me sentir seguro, mas tudo isso eu faço pensando somente em mim, na minha casa e na minha família. Quer trocar? Não, eu quero saber com você. Não está saindo, não. Eu quero saber com você quem faz com que você seja um cara abençoado ou bem-sucedido no teu trabalho. No meu trabalho eu sou bem-sucedido por conta da minha capacidade, né? Eu sou muito bom no que eu faço. Eu estudei 10 anos para poder fazer o que eu faço hoje. Então, eu sou extremamente preparado para poder resolver os tipos de problemas que eu resolvo. E a tua finança tá boa? Tá boa. Quem abençoa a tua finança? Meu trabalho. O teu trabalho. Tua família tá bem? Tá bem. Todo mundo tá saudável? Tá. Todo mundo tá saudável. Como é que você mantém tua família dessa forma? Tudo provém do meu trabalho, né? Então, assim, o meu esforço, ele faz com que eu possa proporcionar esse tipo de tranquilidade para minha família. Então, aqui a gente vive... Deixa eu explicar com você. Essa aqui é a mesa do eu. Sabe por quê? Tudo que ele falou aqui provém dele. Eu faço, eu realizo, acontece por causa de mim, até a minha família tem saúde por causa do meu plano de saúde, é o melhor que tem. A minha profissão, eu sou capacitado. Tudo que eu faço, cara, isso é muito forte, porque, obviamente, eu não estou fazendo aqui uma campanha para você não ser um cara preparado, ao contrário. Prepare-se, estude, seja o melhor. Mas o que eu estou falando é outra coisa. Isso é uma ilha. Não tem ligação nenhuma com Deus. Ele está nadando com a própria força. Quantos aí estão nadando com a própria força do braço? Achando que tudo que eles têm é porque eles são muito bons. E na verdade essa história de igreja, isso aí é papo furado. Quantos estão vivendo dessa forma? Quantos não viveram dessa forma antes da pandemia? E quando veio a pandemia, meu Deus! Agora eu queria conhecer uma pessoa, um construtor de pontes. Eu queria conhecer um construtor de pontes. Fala comigo, pai. Você é um construtor de pontes? Pô, com certeza. Como é que é a tua vida? Pô, tudo maravilhoso, cara. Muito bom. O que te rege? É Deus, né? É Deus que me rege. Tudo que acontece na minha vida é por conta da influência de Deus sobre mim. Tu tem um bom emprego? Tenho um emprego maravilhoso. E como é que foi para você conseguir esse emprego? Rapaz, eu não faço a menor ideia. Foi Deus que proporcionou isso, né? Desde muito tempo, desde mesmo antes de eu ser crente, Deus ele já tinha um plano estabelecido sobre mim. Então, eu apenas fui seguindo o que ele tinha já proporcionado, o que ele já tinha escrito para a minha vida. E hoje eu tenho esse trabalho e eu entendo que se não fosse a mão de Deus, se não fosse Ele me direcionando pelo meu caminho, eu não teria nem metade do que eu tenho hoje, da vida que eu levo hoje. Então você entende que quem te sustenta é Deus? Sim, com certeza. Quem te indica o caminho que vai tomar é Deus. É Deus. Exatamente. A sua família, tu acha que é você que protege ela? É você que cuida? Não. Eu não tenho poder para isso. Eu não tenho poder para blindar minha família da doença. Eu não tenho poder para blindar minha família de uma tristeza, de algum imprevisto que possa nos acometer. Somente Deus tem essa capacidade, né? E quando a gente entende isso, a nossa vida ela se torna muito mais leve, porque a gente consegue de fato descansar. Porque quando a gente sabe que Deus cuida de tudo,
Deus, Ele quer o melhor pra gente, né? E você é uma pessoa que só tem contato com Deus quando vai na igreja? Não, na verdade, a igreja, ela é a ponta do iceberg, né? Porque o meu contato com Deus é em todas as áreas da minha vida. Então, dentro de casa como pai, eu quero ser um pai que honra o nome de Deus, trazendo os princípios de Deus para dentro da minha casa. No meu trabalho, eu não sou só um programador, um designer. Eu sou um servo do Senhor que está ali presente. Então, a minha função, a minha ideia no meu dia a dia é carregar o reino de Deus, é carregar o reino dos céus. E no domingo à noite aqui, eu só venho entregar para Ele de volta aquilo que Ele já proporcionou na minha vida. Glória a Deus. Esse é um criador, é um construtor de pontes. Queria que você aplaudisse a Deus pela vida do Rafa. Agora entende uma coisa, querido. Só existe alguém que pode te levar para o caminho. A palavra de Deus fala que Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só tem alguém que pode levar para o caminho. Mas eu tenho uma frase para você: Jesus é a ponte que liga você ao Pai da eternidade. Só Ele. Mas mesmo o caminho, que é Jesus, hoje Ele usa nós como pequenos cristos para ser uma ponte, para que alguém entre nesse caminho. Ilhas como essa, que tem tudo para ser mais abençoado ainda, mas ainda não entenderam que tem que ser construída uma ponte. Eu queria botar alguns pontos aqui para a gente começar a construir uma ponte. Uma ponte que te liga não em nenhum lugar para lugar nenhum, que ela vai te levar para uma mesa. Agora entenda isso. Uma vez eu estava lendo lá que religião, ela vem do latim de religare, né? Então, é como se estivesse ligando você a Deus. Mas, na verdade, o caminho que nós precisamos não é um caminho de religiosidade, mas é um caminho de relacionamento. Deixa eu falar um negócio para você. Satanás, ele consegue manipular a religião, mas ele não consegue manipular o relacionamento. Aqueles que têm relacionamento com Deus não são manipulados, mas aqueles que são religiosos, sim. Eles colocam muitas vezes as leis, os decretos na frente das vidas, na frente de Deus. Tem muita gente que está agindo e esquecendo aquilo tudo que Deus ensinou quando esteve aqui na terra. Eu queria montar com você uma ponte com alguns pontos aqui. E o primeiro ponto para você montar uma ponte é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o alicerce para a gente começar alguma coisa. A palavra de Deus, ela traz consigo a sabedoria. Olha o que diz na palavra ali, ó. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Antes de você começar a andar, primeiro você tem que ter luz para você ver onde você está andando. E essa luz é a palavra de Deus. Salmo 119, 105. Olha o que diz em Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Sabe, eu acho lindo essa história de Salomão. Alguém procurar ele, saber o que está acontecendo, porque escutou falar que ele é muito abençoado. Sabe, eu profetizo na tua vida que pessoas irão te procurar para saber qual é o teu segredo. Eles vão querer saber porque você tem uma família abençoada. Eles vão querer saber porque você tem uma casa abençoada, porque você tem uma profissão, porque está indo tudo bem com você. Muitas vezes nós achamos que ir bem é estar rico. Não, é você estar equilibrado, sem falta de nada, equilibrado em todas as áreas da tua vida. Isso é prosperidade. Tem muita gente que tem tudo. Essa mulher, essa rainha, ela estava procurando por algo. Ela queria respostas. E eu entendo que
essa ilha que nós muitas vezes nos colocamos, ela te impede de entender um princípio que é poderoso, querido. Tudo é para Ele. Tudo é para Ele, é através dEle, não há outro, não há homem que se nivele, não há riqueza que se compare, não há religião que o alcance. É Ele, é para Ele, Ele é o príncipe da paz, Ele é a luz do mundo, Ele é o Filho do Altíssimo, Ele é o sol da justiça, a estrela da manhã, Ele é o verbo vivo, o alfa, o ômega, o início, o fim, o único e suficiente salvador da nossa vida. É Ele, é para Ele, é através dEle. Só que o mundo, ele fala, o que importa é você. Faça para você. Seja mais para você. É a cultura do eu. Você não faz uma ponte de ligação com a cruz. Sabe o outro tópico que eu queria trazer para vocês? Obediência. Não se forma uma ponte sem sabedoria, a palavra de Deus, e sem obediência. Sabe o que é obediência? Amor e zelo. Você conhece um filho de Deus quando ele coloca a mão nas coisas, cara? Ele é diferente. Tu fala assim, cara, calma aí, passou um bocado de gente por aqui, mas esse aqui é diferente. Esse funcionário é diferente. Esse cara é diferente. O que ele tem? Ele é diferente. Meu irmão, tem alguma coisa que ele faz que é diferente. Todo mundo tem as mesmas técnicas, mas ele, quando cuida, quando ele faz, sabe por quê? É porque esse cara carrega um espírito dentro dele, um espírito de excelência. Sabe, eu falo assim, cara, às vezes a gente se cobra, já viu? Eu fico falando assim, cara, nós temos que ser uma família perfeita, porque as pessoas quando vejam a gente, falam assim, caramba, que família legal, pô, tá vendo, são tudo cristão. Teve um dia que eu tava descendo lá a rua da minha casa lá, e aí, cara, tinha um barulho de briga, de grito, e eu já vim assim, cara, porque eu já venho assim, Senhor, tem casa que não tem paz, né, gente? E eu já vim assim, Senhor, em nome de Jesus, cuida dessas famílias que às vezes não têm a paz, não deixa a confusão se estabelecer e tal, não sei o quê. Eu fui chegando, o grito aumentando, daqui a pouco eu escuto um nome assim, Arthur! Larga o celular! Aí eu falei, a casa é minha. A nossa família não é perfeita, querido. Vai estudar! A gente também tem os nossos percalços. Ninguém é perfeito. Nós somos limitados, nós sentimos dor, nós ficamos aborrecidos, às vezes fazemos uma ignorância com alguém, faz parte. Mas se você é filho de Deus, você carrega dentro de você o perdão, o amor. Você carrega coisas dentro de você. O segundo ponto é a obediência, é o zelo. É o cuidado com a tua casa, é o cuidado com a obra de Deus. É o entendimento de que sem Deus você não é nada. Você que pensa que tem dinheiro. O pastor hoje estava falando que o Collor tirou o dinheiro de todo mundo. Mas se você tem Deus, você tem tudo. Tudo, cara. Não precisa mais... Meu irmão, mais nada. Olha o que diz em Gálatas 2:20. Eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ei! Mas olha só, a palavra de Deus, ela fala que nós somos espetáculo ao homem e aos anjos. Diga para o teu irmão que está do lado assim, você é um espetáculo. Agora, fica de olho que tem gente de olho em você. Além dos teus vizinhos lá, cara, tem gente que está de olho em você. Os anjos e os homens. A palavra de Deus também fala que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Tem um encargo para nós.
O terceiro ponto é a oração. Intimidade. Não se constrói uma ponte, querido, sem oração. Você não consegue. É como construir uma casa na areia. Muitos tentam construir até pontes, mas não querem orar. Aí fica difícil. Vai aparecer igual aquela lá de BH que caiu, areia da praia. Uma ponte sólida, ela é constituída através da oração. A oração é a comunicação. Sabe, se você quiser saber mais sobre comunicação, frequenta lá o curso de aliança. Eu tive uma aula de excelência de comunicação. Porque se você não tem comunicação com o Criador, com o teu Deus, com aquele que cuida da tua vida, como é que fica, querido? Tem uma vez que eu estava na Bahia com vários colegas de estados diferentes. Então a gente combinou, gente, todo final de semana a gente come uma comida típica de um lugar. Então a gente comeu a comida da Paraíba, depois a gente comeu, aí fomos comer uma comida carioca e pedi uma feijoada. Quando veio a feijoada, veio repolho, veio abóbora, veio feijão branco. Eu falei, que feijoada é essa aí, querido? Aí o pessoal, é isso aí que vocês comem lá no Rio. Aí eu comecei a ficar aborrecido. Eu chamei o garçom, essa feijoada aqui, isso é feijoada? Isso aqui não é feijoada não. Ele falou assim, não, é feijoada assim não, feijoada é feijão preto. Feijoada é, as coisas não é pesada e tal. Aí ele falou assim, isso é feijoada sergipana. Falta de comunicação. Aí eu falei pro baiano assim, aí o baiano tava falando, o cara que estava lá na Bahia falou assim, eu vou embora então, vamos embora. Aí eu falei assim, eu vou ralar peito. Aí ele falou assim, não, isso eu não quero fazer não. Vamos embora, tu não quer ir embora? Eu vou ralar peito, eu não quero ralar. E aí a gente começou a entender que, cara, quando não tem comunicação, você quer a mesma coisa que o outro, mas não consegue se entender. Tu já viu pessoas que querem a mesma coisa, mas não conseguem se entender? Muitas vezes briga de casal é assim. O cara fala uma coisa, a mulher já entende outra, e já, meu irmão, deu um bololô. A comunicação é importante, querido. Agora, tem uma forma de você se comunicar. Olha aqui que fala Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Sabe, tem muitos daqueles que falam nas sinagogas e gritam, mas na verdade a recomendação de Deus falou assim, cria um momento de secreto para você e o pai, vai. Eu sei que você gosta de louvar, ser uma pessoa expositiva, mas na verdade essa ponte necessita de intimidade em secreto. Tem coisas que pessoas não podem ouvir, e tem coisas que é só para você escutar, que Deus tem para falar para você, mas você não sabe, sabe por quê? Porque muitas vezes nós não temos secreto. Nós preferimos uma revelação que vem do YouTube, né? A gente prefere um pastor que já, né? O David Leonardo. O Papa está falando, entra no seu quarto em secreto. Eu queria mais um ponto aí, o próximo, o quarto, que ele fala de fé. Olha o que ele diz. Fé é dependência. Cara, eu tenho que contar aqui, foi um ato que aconteceu, é rapidinho. Eu nunca gostei de campeonato, velho. Eu nunca fui aquele cara que... Eu já joguei bola, fiz campeonato, mas lá agora eu faço um exercício físico, eu faço crossfit com minha esposa. Inclusive tem amigos meus que estão aqui. E toda vez as pessoas vinham assim, Rogério, quer competir comigo? E cara bom, porque eu não sou bom, eu sou ruim pra caramba. Mas tem pessoas boas ali e tal. Eu falei, cara, se eu competir com esse cara, eu vou ganhar medalha porque esse cara é bom. Mas nunca tive esse desejo de fazer isso. Cara, teve um dia que chegou uma pessoa lá pra mim e falou assim, Rogério, tu quer competir comigo? E o cara é ruim igual a mim.
Só que ele tem uma história por trás. Ele era uma pessoa que era muito gorda, e a avó dele que criou ele, orientou ele a cuidar da saúde, porque os níveis de exame dele estavam péssimos. Filho, vai lá, entra na física. E ele entrou. No primeiro dia que ele fez matrícula, a avó dele foi atropelada e morreu. Cara, ele falou assim, vou desistir, não vou fazer mais, não sei o que e tal. Enfim, a galera boa pra caramba deu uma força pra ele, ele continuou. E ele conseguiu emagrecer 40 quilos, cara. Nem pitangui, velho. Mas ficou com uma pelanca aqui e tal, mas isso aí é normal, gente, porque depois tira. E ele falou assim, cara, vamos competir? Eu olhei pra ele e falei assim, cara, a gente não vai ganhar nada, mas vamos. Faz parte. E aí entrou outro colega meu que também tem uma história, a esposa quase faleceu. Ela ficou quase em coma e a criança orou para ela e falou algo que falou assim, minha mãe vai levantar. E a mãe dela ela levantou. E ele estava lá com a gente, estava nós três. E nós três, muito ruim. O nome do nosso trio era Lixo, para tu ter ideia. Trio do lixo, cara. Chegamos lá, 900 atletas, meu irmão. Tu tem que ver os caras. Só tanque, velho. Você é louco. Eu olhei assim, eu falei, meu irmão, eu sabia que não ia ganhar nada, mas agora eu estou sabendo que eu vou ficar em último. Cara, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente começou lá, e a gente, cara, vamos fazer o que a gente treinou. Ai, cara, legal. Então, tem uma área lá, que é uma área que a gente aquece, que é uma área assim e tal. A gente foi lá e o pessoal já pegando, tipo assim, 200 quilos levantando. Eu falei, meu Deus do céu. Tu já viu quando tu vai para uma prova e o cara fala, aí tu falou, não, estudei, legal, estudei. O cara fala uma questão que tu não estudou. Tu fala, cara, isso aqui eu não estudei, não. Aí tu já sabe, cara, eu vou tomar bola. E aí os caras já, ali no aquecimento já, eu falei, cara, aí me veio uma coisa na cabeça, eu falei assim, reuni eles dois e falei assim com eles, deixa eu falar um negócio para vocês, eu só entro naquele lugar se a gente, antes de entrar, adorar a Deus aqui. Cara, é difícil, né? Um lugar assim, quem vai querer ficar lá fazendo oração? Mas, cara, tem sentido nisso? Tudo que você bota a mão, antes de você tomar uma decisão, antes de você fazer uma prova, cadê o jovem que faz prova aí? Antes de você fazer uma prova, antes de você ir numa entrevista de emprego, faz uma coisa, ajoelha e adora Ele, cara. Vamos orar. Assim, fazer aquilo ali eu não sei não, mas orar eu sei. Juntamos lá e começamos a orar. Aí fomos para lá. Não sei o que. Morremos, a Karina, ela fica mais agitada do que eu, cara. Ela ficou, e aí, como é que foi? Como é que tá? Não sei o quê. Aí terminamos, eu fui para casa. Quando eu fui para casa, ela foi fazer comida. Eu fui para casa rapidinho, ela agitadona. Daqui a pouco ela olhou para a sala, eu estava assim. Aí ela falou assim, uma pressão do caraca esse homem dormindo. Sabe, eu aprendo uma coisa com Jesus no barco. Tempestade do caramba, um bocado de pescador, todo mundo com medo. A tempestade era braba. O pescador está com medo, querido. E aí quando eles vão buscar Jesus para trazer a solução, o homem está dormindo. E aí eu vi uma coisa na minha cabeça, cara. Um cara para dormir na tempestade. Das duas, uma. Ou ele é louco e Jesus não é louco, ou ele sabe de uma coisa que ninguém sabe. Esse cara é doido. Aí levantei, segunda bateria, vamos lá! Vamos orar de novo. Oramos, vamos. E eu, cara, tipo assim, esse rapaz, que era ex-gordo, o outro que respira pelo nariz e pela boca ao mesmo tempo, eu não sei como é que ele faz isso. Ele fica assim, e eu com o joelho todo ferrado. Vai ganhar o quê? Trio do lixo. Vamos lá ver a colocação. Não, quero ver não. Fui para casa de novo. Terceira e última. Vamos lá. Cara, nós estamos em 9º. Pô, legal, cara. Quantos tem? 9. Mentira, tinha mais. Para vocês chegarem no pódio.
Cara, para chegar no pódio tem que chegar em primeiro, no máximo em primeiro, ou empatar com alguém em primeiro. Aí fomos lá. Cara, vamos dar tudo. Tem uma coisa. Aí a oração que eu fiz foi assim: Senhor, a gente não estava nem querendo ganhar. Agora que eu estou em nono, aí que eu não quero mesmo. Mas tem uma coisa: se o Senhor permitir que a gente suba naquele pódio, o seu nome vai ser exaltado. Criei uma ponte. Cara, tu tem que criar ponte. Sabe o que Ana fez? Ela precisava de um filho. Mas ela orava, pedia, não conseguia. Daqui a pouco veio um start na cabeça dela. Senhor, se tu me deste um filho, eu te entrego ele de volta. Eita, a ponte pronta. A ponte está pronta. Sabe qual é o nosso mal? A gente não quer entregar nada. A gente quer tudo pra gente. Entrega para Deus para tu ver. Entrega para Deus para você ver. A gente quer tudo, é tudo meu. A gente não quer entregar nada, cara. O nosso problema é que a gente acha que, não, aqui, se eu fizer isso, se eu parar de fazer, se eu for muito na igreja, eu vou perder meus amigos. Teus amigos nada, querido. Se fosse teu amigo mesmo, queria teu bem. Quando você está com dinheiro, te chama para cachaça. Mas quero ver quando você estiver na mal, na pior. Aí já era. Fomos lá e fizemos. Ei! Meu irmão, aquele ali foi o pior, velho. Agachamento, meu joelho já não tem joelho. Eu fui no chinês 2 vezes para comprar joelho para botar no lugar. E abaixava e levantava, e abaixava e levantava. Daqui a pouco, quando eu olhei, no fim do round, todo mundo no chão. Ai, caramba. Aí alguém desavisado foi lá olhar lá no ranking. Rogério, o quê? Tu não acredita que aconteceu? Eu falei, o quê? Vocês empataram com o primeiro. Nós vamos para o pódio? Vocês vão para o pódio. Cara, muitas vezes nós se esforçamos por nada. Mas sabe que uma coisa que eu amo? Eu amo um testemunho por trás. Boas histórias com Deus, sabe? Eu entro nessa, cara, eu quero participar disso. Eu não vou ficar de fora, tá doido, cara? Tu é um cara gordão, agora tá magrinho. Eu quero ir contigo. Quando tu contar essa história, tu vai ter que falar meu nome. Sabe qual é o problema dos caras lá no barco? Pedro foi andar nas águas e eles ficaram tudo olhando. Pedro pode falar, ó, eu andei na água. Os outros vão falar, eu vi um homem andar na água. Essa é a diferença. Experiências com Deus. Nós chegamos no pódio, cara. Mas o nome do Senhor foi exaltado. Eu não tenho uma foto do pódio, de nada, meu, fazendo peso. Mas tem uma foto da gente adorando. Registra essa aí, querido. Porque você pode chamar adoração a Deus em qualquer lugar que você estiver. Você pode criar uma ponte em qualquer lugar que você estiver. Eu vou para a igreja para lá criar uma ponte com Deus. Não! Na tua casa, sabe por quê? O teu filho tem que enxergar, no dia que a crise chegar na tua casa, um pai que se levanta na madrugada e bota o joelho no chão e entrega tudo para Deus. Um homem, porque às vezes, cara, sabe o que acontece? O cara é muito macho para orar, a mulher que tem que orar, não. Homens que choram na presença do Senhor. Cria uma ponte, cara. Sabe qual é o nosso problema? Nós não queremos construir nada. Nós já achamos que já está tudo na nossa mão. Não, cara. Nós temos que construir. Quando aquela mulher ficou sabendo de Salomão, falou, eu tenho que ver o que está acontecendo naquele lugar. Eu tenho que ver o que está acontecendo na tua casa. Eu queria ir para o 5º ponto, último. Adoração. Eita. Aí tu fecha a ponte, tá? Aí vai ser o acabamento. Adoração. Para muitas pessoas, adoração é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Adoração não tem nada a ver com isso, querido. Adoração é muito mais do que isso.
Ah, você pode louvar, claro, através do louvor. Mas adoração é muito mais do que isso. Adoração é uma vida no altar. Está entendendo? É uma vida. É alguém que se move em adoração. Alguém que anda em adoração. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adoração. Essa é a adoração. Adoração é adorar em espírito e verdade. Sabe, muitas vezes, cara, sabe o que nós estamos precisando? De sermos crentes que dão um bom testemunho. Sabe o que está... No outro dia alguém falou comigo assim: Rogério, estão fazendo outra igreja não sei aonde. Eu falei, cara, legal. Mas assim, desculpa se você vai ficar chateado comigo, eu vou te atingir de alguma forma. Mas eu não acho que São João precisa mais de igreja, não. Tem bastante igreja já, tá? E pastor, então, já tem um bocado. Nós precisamos de igrejas bíblicas. Igrejas que se movem em adoração. Igrejas que estão constituídas através da palavra, através de Deus. Igrejas que Deus levantou. Porque muitas vezes o fato de sermos mal evangelizados é pior para o reino de Deus. Ah, Rogério, então tu está falando que... eu estou falando que muitas vezes é pior o cara ser mal evangelizado. É difícil hoje você encontrar um cara que foi desviado. Muitas vezes, todas as vezes que eu falo com um cara que é desviado, o cara sabe a palavra. Tu não consegue debater com o cara, que o cara usa a palavra para te responder. Eu falei, cara, mas como é assim? Não, porque na igreja agora não sei quem, que a igreja... Falando mal da igreja, deixa eu falar um negócio para você. Não tem como você falar mal da igreja se não falar mal de Cristo, hein? Cuidado com isso, porque Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é imaculada, não fala mal da igreja não. A igreja de Cristo. Problemas acontecem em todas as famílias. Lá em casa tem um bocado de problema. A minha esposa é uma benção, meu filho também. Mas a gente, de vez em quando, acontece um problema. Isso acontece em todo lugar. Mas eu não abro mão da minha família. Eu não abro mão da minha igreja. Eu não abro mão de Deus. Cria uma ponte. Eu queria que você criasse uma ponte nessa noite. A tua ponte, ela não vai ficar no eu. O eu não serve mais. Que os meus sonhos sejam trocados pelo sonho dele. Porque essa ponte, ela vai te trazer para um lugar. Para uma mesa. Para uma mesa de relacionamento. Essa mesa de relacionamento é que você conhece Cristo e Cristo te conhece. É aqui que Cristo é revelado e você se mostra para Cristo. É aqui que você se examina, cara. É aqui que você olha para dentro de si e fala, cara, eu tenho que melhorar nisso. Eu tenho que mudar isso, eu tenho que largar isso, cara. Isso está me atrapalhando. Eu tenho tudo para avançar, mas eu não consigo. É aqui, é na mesa. É na mesa de relacionamento. É na mesa de relacionamento que a sua vida é governada por Cristo. Deixa eu falar algo para você. Eu queria que você ficasse de pé. E eu queria que... Eu já estou terminando, tá, gente? Que nós vamos ter a Santa Ceia. Mas antes disso eu queria falar alguma coisa para você. Existe uma música do Alessandro Vilas Boas. Essa música eu acho ela linda. Esse cara foi inspirado, ele teve uma visão. Ele fala assim: existe um trono
colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, aonde Deus reina. A chave dessa música, sabe qual é? E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse rei que veio a mim, olha só, o rei veio a você, com os seus olhos em chamas. Ele teve uma visão, e eu perguntei sobre os seus olhos. Sorrindo, ele me disse: o fogo nunca apaga. Deus nunca é vencido. Levanta tua mão, querido, aí. Eu quero profetizar na tua vida que o fogo de Deus nunca vai se apagar. Aquele Deus que outrora te prometeu, aquele Deus que trouxe sobre sua vida palavras, essas palavras não foram perdidas, essas promessas não foram perdidas. Deus quer que você reconstrua as pontes que você tinha de relacionamento com Ele. Você não veio aqui à toa, querido. O rei veio até o teu encontro. Você tem que reconstruir as pontes que foram derrubadas por mentiras do mundo. Existe um rei que governa a sua vida, e Ele está aqui disponível. A cruz na mesa. Oh, eu queria fechar com isso aqui. Jesus, Ele quer que sejamos imitadores dele, sabe? Pequenos cristos nessa terra, que possamos tornar o seu evangelho acessível a todos do nosso redor, com leveza e com amor, sem força e sem violência, mas pelo poder do seu Espírito que habita em nós. O Espírito de Deus habita em você. Jesus quer que sejamos amáveis, verdadeiros, educados. Jesus quer que sejamos sorridentes, tá, gente? Crente carrancudo, não aguento não. Pode ser até besteira, mas Ele quer que você diga bom dia. Jesus quer. Faz parte um filho de Deus educado. Jesus quer que venhamos honrar nossos compromissos. Ele quer que nós nos importemos com aquilo que Ele se importa, e que nos entristeçamos com aquilo que o entristece. Que venhamos levantar o caído ao invés de apontar. É isso que Ele quer. Jesus, Ele quer que sejamos o equilíbrio no meio de um extremismo infundado. Ele quer que você leve paz no ambiente de conturbação. Ele quer o seu coração. Ele quer fazer de você uma inspiração para muitos. Rainhas de Sabá irão te procurar. Jesus quer que você seja um marido amoroso, uma esposa exemplar, um filho obediente, um aluno nota 10, um funcionário do mês. Pois isso também exalta a Deus, o Altíssimo. Jesus quer que você reflita sua luz no mundo. Ele quer que você dê uma pitada de sabor que retira esse gosto amargo. Não importa, você é um campeão, querido. A sua família é uma família campeã. Você é um vencedor. Eles podem até tentar te apagar, mas nunca conseguirão esconder uma cidade que foi edificada no alto do monte. São pequenas coisas, querido, simples, que vão fazer muitas pessoas virem te procurar querendo respostas. E quando darão conta do que precisarão de sair de uma ilha chamada eu, e caminhar até uma mesa chamada mesa do relacionamento. E só assim terão um verdadeiro encontro com aquele que é o caminho,
a verdade e a vida. Jesus Cristo de Nazaré. Porque afinal de contas, queridos, eu e você fomos chamados para serem construtores de pontes. Aplauda ao Senhor, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Pastor Ney. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim como seus olhos em chama. Eu perguntei sobre os seus olhos e sorrindo Ele me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, 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 não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Queridos, vamos fazer a ceia do Senhor. Espero que você pegue essa ceia com consciência, entendendo que você é um construtor de pontes. Diga para mim: eu sou um construtor de pontes. Amém? Somos construtores de pontes. Jesus construindo uma ponte entre ele e seus discípulos. Ele começa a escolher uma ponte de 12 discípulos e ele começa a dar um nome a eles e chamar. Aí ele começa a dar instrução para os 12, ó, na ponte você tem que reagir desse jeito, desse jeito, desse jeito. E assim Jesus foi trilhando o caminho em Mateus. Aí quando chega em Mateus 10, após a escolha dos 12, os seus nomes, a instrução para os 12, no meio da construção dessa ponte ele faz uma admoestação. Construindo, ele admoesta os seus discípulos e diz assim: olha só, dentro dessa ponte, eis que eu envio vocês como ovelha para o meio de lobos. Ué, que trem é esse? Né? Ele diz: portanto, eu envio vocês no meio de lobos. Mas olha só o que eu vou dizer: portanto, sede prudente como a serpente e manso como a pomba. Uá, rico demais, né? No meio dessa riqueza de translado, de ponte feita, nós temos que ser prudentes, queridos. Prudentes, mas também mansos como uma pomba. Que no meio dessa interligação você tem esses dois sentidos em tua vida. Amém? Amém, amados? Existe um trono. Existe um trono colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. Diga isso, vai. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim
os seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os seus olhos, e sorrindo ele me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, 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 não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. De eternidade, eternidade, de eternidade, eternidade, de geração em geração, nunca é vencido, nunca é vencido. Eternidade, eternidade, de geração em geração, nunca é vencido. Diga alto, bem forte, vai, alto, vai, alto, mais alto, alto, mais alto. Levantamos o seu nome, só ele, levantamos o teu nome, alto, alto, mais alto, alto, mais alto. Levantamos o seu nome, levanta tudo, e tudo que eu tenho é teu, e tudo que eu tenho é seu, pra sempre, sempre amém. E tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu, pra sempre, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês. Esse é o corpo de Cristo que foi dado pela sua vida. Pegue seu pão, erga aos céus, Pai, teu corpo que foi dado por nós, que foi dado, ó Pai, na cruz do Calvário. Nós entendemos que a cruz, ela nos leva a tantas pontes construídas por Ti, e que possamos ser esse construtor de pontes ligado à cruz do Calvário, que tem nos dado esperança eterna todos os dias. Abençoe este pão, Pai, que este pão possa nos fazer bem, e que dentro desta semana nós venhamos viver esta mesa que estamos vivendo aqui, sentados junto dela para participar da ceia do Senhor. Obrigado, Jesus. Abençoe este pão, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Todos digam amém. Coma deste pão, por gentileza. Do mesmo modo, depois da ceia, ele pegou também um cálice, e com o cálice na mão, ele disse: este cálice representa a nova aliança. Esse cálice representa a nova aliança no meu sangue. Então, homens, façam isto todas as vezes que beberem, em memória de mim.
Porque todas as vezes, homens, que comerem este pão e se alimentarem deste pão e beber o cálice, vocês vão anunciar a minha morte, a morte do Senhor, até que Ele venha. Pegue seu cálice. Esse é o cálice que foi dado por você, pela minha vida, pela sua vida. Houve um plano perfeito. Um plano perfeito. Amém. Plano perfeito. Plano perfeito. Erga aos céus, Pai, obrigado pelo plano perfeito da salvação. Obrigado por este cálice. Hoje nós levantamos esse cálice a Ti. Muitos aqui estão vivendo um momento de sofrimento, que precisa a partir de hoje mesmo começar a pensar em construir pontes, construir lugares que vão levar a um outro lugar, que vai ligar a outras pessoas, que vai ter um ligamento a outros estados, que vai ter um ligamento perfeito contigo. Muitos vão precisar disso, nós precisamos disso, mas o teu sangue foi uma ponte extraordinária. Oh, aleluia, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, entronizado entre os querubins tu estás, tu és santo, 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 tua presença é real. Oh, aleluia. Oh, como tu és perfeito, Jesus. Para salvar, toma esse cálice em tuas mãos, Pai. Abençoe. Ao bebermos, que tua graça esteja sobre nós. Graças a Jesus. Eu abençoe este cálice em Cristo Jesus. Todos digam amém. Beba deste cálice. Encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Estamos terminando mais uma noite aqui. Levante suas mãos para o alto, querido. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Tu tens sido fiel, Pai. Pai, eu declaro que essa semana vai ser a melhor semana das nossas vidas. O Senhor vai nos surpreender de forma positiva, eu creio, Senhor. E nós levaremos a tua luz aonde nós estivermos. Aonde tiver um filho teu, Senhor, a tua presença também estará lá. Pai, que o Senhor possa, Senhor, fazer que essa semana, Senhor, nós possamos, Senhor, ser tua boca aonde nós estivermos. Que filhos teus, Senhor, venham levar o teu reino para onde eles forem.
Aquilo que não foi resolvido, que seja resolvido. Aquilo que está trancado, que seja liberado. O inimigo que se levantou vai cair por terra, em nome de Jesus. Oh, eu creio que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor, querido. Vai em paz.